gente fazer um queijo em casa, certo? Não é numa fábrica. Depois aqui eu vou mostrar para vocês lá na fábrica, por fora mesmo dá para a gente ver, os equipamentos um pouquinho diferentes. Mas no geral, a gente precisa de ter no mínimo esses equipamentos. Então eu preciso de um balde desse com medida. E essa medida serve para a gente colocar o leite e saber quanto de leite eu tenho aqui dentro desse balde, né? Então, aqui tem a medida de 1 a 11. Então, eu pegando o balde, vamos dizer que eu coloquei 10 litros de leite. Aí eu tenho 10 litros de leite. Para fazer um queijo, eu preciso do leite, eu preciso do fermento e preciso do coalho. Além do sal, né? Mas aqui, como nós trabalhamos num processo artesanal, então muitas das coisas que a indústria usa, a gente não usa. Por exemplo, o nosso fermento, ele é natural. Ele é extraído do próprio leite. Então, depois do queijo feito, eu extraio o fermento, que é isso aqui. Nada mais é que o soro ou o pingo do leite. Que é depois que eu prensar esse leite, ele começa a pingar. E aí esse pingo é armazenado e guardado para fazer queijo. Então, sem isso aqui, eu não consigo fazer um queijo se eu não tiver fermento. Ou eu uso um fermento natural, ou eu compro o fermento direto da indústria para fazer. No nosso caso aqui, a gente usa o fermento natural. Aqui é um coalho que a gente compra no mercado, e aí a gente usa que é para talhar o leite, para o leite ficar como se fosse uma coalhada, para depois a gente cortar. Eu preciso, além disso, um termômetro para medir a temperatura do leite. Preciso de uma espátula para cortar essa massa depois de coalhada. Preciso de uma pá para mexer essa massa. E preciso desses medidores aqui, que é para medir tanto o coalho quanto o fermento. Além disso, eu preciso das formas para fazer o queijo. Cada tipo de queijo tem uma forma. Essa forma mesmo aqui, ela não tem fundo. Então, normalmente a gente usa para fazer um queijo tipo canastra, ou para a gente fazer esses queijos maturados. Então a gente coloca nessa forma e depois tira a forma, ele fica no formato e a gente coloca para maturar. Um queijo desse, ele tem hoje, ele está completando 1 ano de maturação. Então um queijo muito forte, com sabor forte. Mas é um queijo hoje muito apreciado no mercado, tanto que a gente não tem, para dizer assim, a gente tem para entregar para todo mundo que quer comprar, certo? Pronto, agora nós vamos, tirou o leite lá da vaca, o leite chegou até aqui, aqui eu tenho 10 litros de leite. Então o que é que eu vou fazer? Em 10 litros de leite, eu vou usar 10 ml desse soro. Então aqui eu tenho um vasinho medido. Para que o vaso ter a medida? É para eu saber a exatidão, que é para eu fazer um queijo todo dia do mesmo jeito. Porque senão eu vou fazer no achômetro. Eu acho que dá 10 ml, aí dá 20. Eu acho que dá 10, só dá 5. Então um dia eu faço um queijo de um jeito, outro dia eu faço um queijo de outro jeito. Então o leite chega aqui, eu retiro, eu coloco aqui 10 ml e coloco nesse balde de leite. Pego a pá e vou dar uma mexida nesse leite. E vou deixar esse leite descansar aí por volta de 10 minutos. Depois que ele descansou 10 minutos, eu vou novamente colocar nesse medidor. E aí o coalho, ele varia de fabricante. O que a gente usa, ele é 1 ml para cada 2 litros de leite. Então se aqui eu tenho 10, eu vou utilizar 5 ml para colocar aqui. Colocando o coalho, eu vou novamente mexer esse leite. E agora eu vou deixar esse leite descansando por 40 minutos. E aí a gente tem hoje uma peça importante para fazer tudo isso.
a gente tem o celular e lá a gente coloca lá 40 minutos e aí pode ir fazer qualquer outra coisa, sendo que essa outra coisa que você está fazendo não pode ser fora do recinto da queijaria. Dentro da própria queijaria você pode estar ali envasando o iogurte, preparando o iogurte, envasando um queijo, embalando um queijo, até completar os 40 minutos. E aí, por que é importante a gente usar o cronômetro no celular? Porque nos 40 minutos ele vai me chamar a atenção e eu paro o que estou fazendo para vir cuidar do queijo. Vamos dizer que já tem os 40 minutos que a gente colocou o coalho. Então eu vou pegar essa espátula e vou cortar o queijo. Agora eu vou mostrar para vocês o formato que a gente corta. A gente corta ele na horizontal, começando do centro do balde, medindo mais ou menos 2 dedos. A gente dá outro corte na lateral dele, outro corte até sair fora. E depois do outro lado. Mas antes da gente cortar, a gente mesmo nos 40 minutos a gente faz um testezinho. A gente dá um talhozinho no leite, coloca a espátula. Vamos ver que eu cortei ele aqui, certo? Agora eu pego a espátula e viro assim. E aí suspendo essa massa. Ela vai como que abrir uma boca. E aí eu tiro a espátula e deixo. Se ela não cicatrizar e liberar soro, ela está pronta para ser cortada. Aí eu venho e corto na vertical, contando que é 2 dedos entre um corte para outro. Demoro ali uns 4 a 5 minutos. Corto na horizontal do mesmo jeito e espero mais 5 minutos. Para cicatrizar esse corte que eu fiz. Certo? Depois desse corte cicatrizado, eu já vi que ele já começou a liberar soro por todos os cortes. Então ele já cicatrizou, ele já não se cola mais, essa massa já não cola na outra. Agora eu vou delicadamente mexer nessa massa num formato para a gente quebrar ela. E aí eu vou escolher o tamanho desse quebrar da massa. Porque o tamanho da massa depende para fazer um queijo. Por exemplo, para eu fazer uma mussarela, eu tenho que quebrar o grão, aí eles chamam de um grão do tamanho de feijão. Que eu vou fazer um queijo macio. Se eu quiser fazer um queijo duro, aí eu vou quebrar grão de mostarda. Quebrar bem miudinho essa massa. E depois de quebrado essa massa, eu vou deixar ela descansar aí por volta de 10 a 15 minutos. Até essa massa descer e o soro subir. Agora o soro sobe. Fica na parte de cima o soro e fica na parte de baixo a massa. Depois que o soro subir, eu vou pegar um canequinho de 1 litro, mais ou menos, e vou estar tirando esse soro que já foi liberado em cima dessa massa. Eu tiro aí mais ou menos 30% desse soro. De 20 a 30% desse soro. E o restante fica junto com a massa. Pego essa massa, que está com apenas 80 a 70% do soro, coloco em uma panela com cuidado para que ela não se desmanche e levo ao fogo. E aí eu vou utilizar agora o termômetro para saber a temperatura dessa massa. Lembrando que essa massa ela não pode ficar lá no fogo parada. Eu tenho que estar mexendo essa massa, mexendo e observando. Quando essa massa chegar em 42 graus de temperatura, eu desligo o fogo e espero um pouco para que esse soro volte a subir novamente. E aí eu vou retirar todo esse soro dessa massa, retirar todo esse soro. Você pode utilizar um pano, você pode utilizar uma bandeja furada. No final eu pego ali para mostrar a vocês a que eu uso, certo? E aí eu coloco nessa bandejinha que é toda furada e ela cabe dentro dessa. Aí eu coloco a bandeja aqui dentro e a massa dentro da bandeja e deixo ela lá descansando. Quanto tempo, seu Eduardo, ela vai descansar? Depende do tempo. Se for no tempo muito quente, essa massa ela vai acelerar a fermentação mais rápida e aí ela vai dar ponto mais rápido.
Então ela vai dar ponto em torno de 4 a 8 horas. Se for no inverno, que é mais frio, essa massa ela vai dar ponto entre 8 e 12 horas. Ela vai dar ponto de filagem. Isso aqui a gente está falando de um queijo mussarela. E aí, chegou nesse ponto, como eu já tenho muito tempo de trabalhando com queijo, só de olhar a massa e tocar na massa, eu sei que ela está no ponto. Mas vocês que já ainda estão iniciando a fazer queijo, tem que fazer o teste. É mais fácil fazer. Coloca uma vasilha no fogo. Quando a água estiver na temperatura de 80 graus, e aí você vai precisar novamente do termômetro, em 80 graus, você tira uma fatiazinha dessa massa e coloca nessa água e espera de 1 a 2 minutos. Se essa massa derreter e filar, ela esticar sem quebrar, ela está no ponto de ser filada e fazer o queijo. Agora é só colocar água para aquecer até 80 graus, cortar a massa, as tirinhas, ó, mais ou menos da largura disso aqui, um dedo e pouco, as tirinhas da massa, colocar em uma vasilha e depois de colocado, a gente coloca o sal. Aqui a gente coloca a quantidade baixa de sal. Para 10 quilos de queijo, nós utilizamos 400 gramas de sal. Então, quantidade baixa de sal. Lembrando que esse sal não é na massa. Se fosse na massa, ela iria ficar um pouco salgada. Mas a gente usa na água que vai ser filada. Então, esse sal diluído na água, ele diminui muito a quantidade. E aí a gente coloca essa massa dentro dessa água com 80 graus e utilizamos essa pazinha para ir mexendo essa massa e mexendo até ela se derreter. E aí a gente suspende ela assim, ó, e ela não se quebra. E aí eu vou derretendo até ela ficar toda lisinha, brilhando. E quando ela estiver brilhando, eu tiro ela e coloco na bancada. E agora nós vamos amaciar ela, dar um carinho nessa massa. Então a gente pega essa massa, ó, quebra ela no meio, joga ela para cima, espalha ela toda na bancada, torna, quebra, joga para cima, espalha, até ela brilhar. Quando ela estiver brilhando, ela vai dar um queijo nesse padrão, ó, bem lisinho e brilhoso. Então esse aqui é um queijo bom. Ele fica um queijo bem brilhando e lisinho. Aí eu pego essa massa, quando ela chegar nesse ponto, agora eu vou utilizar uma faca para cortar essa massa e enfornar. E aí depende do tamanho da forma, que a gente já tem uma medida. Se for a forma de 3,5 kg, a gente corta numa barra um pedaço dessa massa que dá mais ou menos isso. E aí a gente volta a amaciar ela novamente e coloca dentro da forma e dá um corte rasante na boca da forma. Porque, por exemplo, essa forma aqui é de meio quilo. Então, se eu cortar nesse formato, ela dá 500 a 550 gramas. E aí, a gente forma esse queijo de 1 quilo, de meio quilo. Aí a gente corta e faz o queijo. Depois dele estar enfornado, e aí eu corto. Quando eu fizer o último queijo, eu volto a virar esse queijo na forma. Pego o queijo e viro. Pego a parte de cima, coloco para baixo na forma e a de baixo vai ficar para cima. E aí ele já vai ficar nesse formato, lisinho, pronto para ser levado para o freezer. Se eu estiver com pressa e não tiver tempo para esperar para o final da tarde, cerca de 8 a 10 horas, eu posso dar um tempo ali, de uma meia hora, para ele dar uma baixada na temperatura e já posso levar para a câmara para resfriar esse queijo. Esse queijo fica lá de 8 ou de 12 a 48 horas e depois ele é embalado e comercializado. Esse é o queijo mussarela. Se fosse um queijo coalho, eu não iria usar fogo. Muito fogo, como água quente, no caso. Aqui eu iria, veio o leite, eu cortei do mesmo jeito, certo? Esperei a massa, como a gente diz, a massa cair.
retira o soro. Nos formatos artesanais anteriores, que fica meio que no achômetro, se faz com água quente. Coloca água para ferver e vai colocando água até no tocar e no seu olhar você dizer, tá bom, tá no ponto. Aí você vai embalar o queijo. A gente já faz ele numa panela e aquece na temperatura exata. Então a gente eleva ele a 50 graus, a massa. Levou a 50 graus, a gente pega essa massa, escorre o soro e já enforna ela salgada, e já enforna e leva para prensa, prensa esse queijo, e depois de 12 horas a gente já pode estar colocando ele para resfriar e no outro dia já pode estar comercializando. Esse é um queijo coalho, é um queijo fresco, é o queijo mais rápido que se faz, porém hoje a gente tem um problema. Salvador só gosta de queijo furado. Então você não consegue vender um queijo em Salvador, coalho, sem ser furado, a não ser as pessoas conhecedoras de queijo. Então hoje a gente só vende queijo sem furo, coalho, porque o processo da gente não permite ter furo. Porque ter furo é uma forma dele ter sido contaminado para ele ter furo. Ou seja, ou ele veio contaminado no curral, ou ele é contaminado aqui, ou eu contamino ele de propósito. Como é que eu contamino ele de propósito? Eu faço queijo que não vai ter furo, mas você só quer o queijo furado. Eu só quero um queijo furado. Pronto, é simples. Eu pego o queijo que iria agora para ser resfriado, e eu deixo ele do lado de fora de 8 a 12 horas. E aí ele, com a temperatura ambiente aqui fora, ele modifica a fermentação. E aí, como a gente diz, ele estufa. E aí ele dá furinho. Aí ele dá furinho e está resolvido a questão do cliente.